Introdução. A questão ou contenda nos dias atuais é se é legítimo dar ou não o dízimo do Senhor. Pois bem, poderemos seguir a Bíblia e ver se é ou não. Antes, porém, quero enfatizar que, sendo crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, além de todos esses tópicos que veremos, me sinto na obrigação de dar o dízimo, pois, na minha profissão de fé concordei que era de acordo ser o ato de entrega do dízimo, um fator bíblico e que concordava, como membro que passaria a ser, entregá-lo. Assim também, não só os crentes da Assembleia de Deus, como também os das demais igrejas, que são recebidos no hall de membros, confessaram, mesmo se em sua forma mais simplificada, e disseram que concordariam com os costumes e doutrinas defendidos pela Assembleia de Deus. Assim, aceitaram também que seriam concordantes no ato de entrega dos dízimos, e como ser isto, um fator genuinamente bíblico. Do ponto de vista da fraternidade, eu entregaria o dízimo para não escandalizar os mais fracos e do ponto de vista lógico, como há muita controvérsia sobre o assunto, não por parte da igreja ou da grande maioria dos cristãos, mas, de uma minoria, eu entregaria para não arriscar. No dia da prestação de contas, ouviremos palavras de Jesus tanto para benditos, como para malditos. Se não for para dar o dízimo, como alguns contraditórios afirmam, em nada serei prejudicado em fazê-lo de boa mente como cristão. O que será dos que acham, por uma ou outra razão, que não se deve entregar o dízimo, não entregam e ainda instigam a quem quer entregá-lo, a não fazê-lo? Assim entendo que, sob todas as perspectivas e ponderações, que é mais viável o crente entregar o dízimo do Senhor. Se não, vejamos. Por que o crente deve entregar o dízimo do Senhor? Porque o dízimo foi, antes da lei. Antes que houvesse uma lei escrita para que o homem pudesse se estribar, havia uma lei chamada Lei da Consciência. E, incluído nesse sistema de lei, encontramos o patriarca Abraão, pai de Isaque e avô de Jacó, dando os dízimos de um despojo no retorno de uma batalha, na qual ele foi bem sucedido, pois, com apenas 312 homens nascidos em sua casa e mais os homens de seus confederados, que não eram muitos, sentiu-se agradecido e, sem ser questionado, resolveu que de livre e espontânea vontade, dar. E deu os dízimos de todo o despojo adquirido. Quero enfatizar, porém, que esse episódio aconteceu antes que a lei fosse dada a Moisés no Monte Sinai e por isso concluo que o dízimo já existia antes da lei. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, tido tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:1, 2 e 3. E este Melquisedeque abençoou Abraão dizendo: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14:20. Mas, o que foi o dízimo antes da lei? Antes da lei o dízimo foi agradecimento. No texto citado acima vemos um homem agradecido a Deus pelo livramento recebido, demonstrando sua gratidão ao Todo-Poderoso. A gratidão é enfatizada na Bíblia Sagrada como algo de muito préstimo diante de Deus e dos homens. Jesus, na época em que viveu na terra, se admirou, pois havendo limpado 10 leprosos, somente o voltou para agradecer, e disse: Não foram 10 os que foram limpos? Lucas 17:17. Sim, o dízimo é, além de outras coisas, agradecimento, e quem o devolve a Deus é bem-aventurado. Mas, alguém me perguntará: Deus precisa de dinheiro? E eu lhe responderei: porventura não se recorda das palavras de Jesus? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Mateus 25, 41 a 45. Quando fazemos uma entrega dos dízimos do Senhor, sabemos que Ele não precisa de dinheiro, nem de prata, nem de ouro, pois Ele é quem disse: Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Se eu tivesse fome, não te diria:
pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Salmo 50:12. Porém, ele entregou os dízimos aos que fazem a sua obra. Agrada-se Deus verdadeiramente da gratidão dos homens, e o salmista recomenda a cada um de nós que devemos entrar pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvar e bendizer o seu nome. Salmo 104. E o apóstolo Paulo deseja a cada um de nós que a paz de Deus, para a qual também fomos chamados em um corpo, domine em nossos corações, e que sejamos agradecidos. Colossenses 3,15. O crente que entrega o dízimo, independentemente de estar ordenado ou não, porém, por ser grato a Deus por todos os benefícios recebidos, certamente será bem-aventurado. Agora reparem a atitude de Jacó saindo da casa de seu pai, indo à casa de seus parentes, fugido de seu irmão, sozinho com seu bordão, duvidoso se tudo daria certo ou não. Deus lhe encontra, lhe dá um sonho e quando ele acorda, o pensamento que ele tem é imediato: fazer uma casa para Deus, e se fosse abençoado, daria o dízimo de tudo. Comentando essa expressão de Jacó, achamos que ele quis dizer: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, está à porta dos céus. Vou erigir esta pedra por coluna e neste lugar vou construir uma casa para Deus. Mas, como vou construir se não tenho recursos? Já sei. Farei um voto e direi para Deus: se tu fores comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28:22. Assim podemos ver que antes da lei, Jacó, inseguro quanto ao seu destino, pois ia Padã-Arã, terra de seu tio, e não sabendo como seria recepcionado, teve uma visão de Deus e, sendo temente, fez um voto a Deus que daria o dízimo de tudo. Antes da lei, o dízimo também foi voto. O voto em religião é uma promessa feita deliberada e livremente a Deus, em relação a uma ação a realizar. A Bíblia conta muitas histórias a respeito de votos e votantes, e vale a pena relembrar uma delas. A de Jefté, que fez um voto ao Senhor, e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Juízes 11:30-31. Esse voto é considerado como um voto precipitado. O que tinha Jefté dentro de casa que pudesse sair ao seu encontro no momento em que chegasse da batalha? Sua mulher, um cachorro, um filho. O quê? Pela sua reação, nota-se que sua filha, com certeza, ele não esperava que saísse pela porta fora naquele momento, e foi exatamente o que aconteceu. Porém, como havia votado, se dispôs a cumprir à risca seu voto. Deus não se agrada de sacrifícios de seres humanos, senão teria aceitado Isaque no Monte Moriá. Se Jefté não cumprisse seu voto, que aconteceria? Não sabemos, talvez, ou não queremos aqui discutir esse mérito. Nosso objetivo é falar aos amados da responsabilidade que o homem tem de, quando a Deus fizer algum voto, não tardar em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votar, paga-o. Eclesiastes 5:4. Claro que com isso os queridos não vão ficar com medo de fazer algum voto a Deus, pois o conselho das Escrituras é que se deve fazer votos e pagar ao Senhor vosso Deus. Salmo 76:11. Mas além de tudo isso ainda permanece a pergunta: